Então a aula está sendo gravada, depois eu vou passar para os colegas de vocês. Tá? Alguns me pediram para fazer isso porque não iam poder estar assistindo a aula agora, e eu publico lá também de novo, tá? Uma coisa antes de começar para falar, a gente passou um bom tempo aí sem fazer essa aula ao vivo por diversos fatores, né? A gente teve semana de conselho, a gente teve semana de planejamento. Aí depois na outra semana o meu pai faleceu e aí realmente eu não fiz nada nessa semana. E aí eu retomei semana passada, tanto que eu até fiz a videoaula que eu deixei publicado lá para vocês. E aí era pra gente ter feito a aula na sexta-feira passada. Só que o pessoal da Secretaria de Educação criou aquele movimento Inova e a gente não podia fazer absolutamente nada, que era pra vocês estarem concentrados naquilo, né? Então praticamente fui proibido de dar aula semana passada, né? E por isso que a gente não fez na semana passada e a gente está fazendo essa videoaula agora, certo? Eu já tenho até pronto que já gravei outra videoaula que eu ainda não coloquei lá no Google Class, não preparei as atividades, mas já está gravado, que eu devo deixar lá essa semana. Eu ainda vou deixar vocês curtirem um pouquinho o capítulo de campo elétrico, tá? Para não ficar muita coisa acumulada, mas provavelmente até sexta-feira, por aí, eu devo botar outra aula. Ao invés de ser segunda da semana que vem, eu já boto um pouquinho antes para vocês irem estudando, tá? Bom, então, antes de mais nada, vocês ficaram com algum tipo de dúvida nesse capítulo de campo elétrico? Vai falando. Foi tranquilo? Tá. Então, a ideia de campo elétrico, ela é um pouquinho... O que tem um pouquinho de complicado é entender o que ele é, porque é uma coisa que a gente não pode ver, né? Mas na verdade ele é o quê? Ele é uma região que é na qual uma carga tem influência, tá? Assim como no caso do campo gravitacional, ele é uma região onde uma massa tem influência, né? Então, se for pensar na Terra, por exemplo, por que nós somos atraídos pela gravidade da Terra? Porque a gente está dentro do campo gravitacional da Terra. A gente está numa região onde a massa da Terra influencia. E qual que é a influência dela? É fazer uma força puxando a gente para o centro da Terra, tá? Gravidade, ela só tem um sentido, né? Só tem força de atração. Carga elétrica, ela tem força de atração e de repulsão, tá? Então os efeitos podem ser diferentes. Mas mesmo assim, a ideia de campo elétrico também é a região em que a carga elétrica vai estar influenciando. Ou seja, qualquer outra carga que for colocada na região onde tem um campo elétrico, ela vai sofrer uma força, tá? Eu vou passar para a apresentação aqui do slide. Vou colocar aqui a tela para apresentar. Essa aqui é a aula. Tá todo mundo vendo a tela aí, gente? Manda um ok aí no chat se tiver. Beleza. Então, eu vou tomar o cuidado para ver se eu não mostro o WhatsApp de todo mundo aqui na tela de novo, com todo descuidado, para depois a gente não poder se prejudicar na passagem do vídeo, tá? Mas vamos lá então. Então vou passar a aula aqui, repassar ela rapidinho para vocês, né? Então essa aula que vocês viram foi a aula de campo elétrico, né? Então o campo elétrico ele é gerado por uma determinada carga elétrica, né? E é a região em que essa carga tem influência, né? Deixa eu aceitar aqui mais gente. Tá. Então a ideia de campo é isso, né? Então a gente vai para efeitos didáticos, a gente vai considerar sempre o quê? Que se tem uma carga elétrica gerando o campo elétrico e tem uma outra carga elétrica que está sofrendo os efeitos do campo, tá? Mas é claro que cada carga elétrica ela gera um campo elétrico, tá? Então nesse caso aqui as duas cargas estariam gerando campo elétrico e as duas cargas estariam sofrendo a ação do campo elétrico uma da outra, tá? Mas para fins didáticos eu só vou me interessar pelo campo produzido por uma carga e pela ação sofrida pela outra, tá? Não dá para estudar os dois efeitos de uma vez.
A carga elétrica que a gente considera que está produzindo o campo, a gente chama de carga fixa, tá? E geralmente a gente representa no livro didático, né? Isso não é uma regra que você tem que seguir à risca, mas nos livros didáticos a gente representa a carga que está gerando o campo por um Q maiúsculo. E a carga que sofre a ação do campo por um Q minúsculo, que a gente chama de carga de prova. Por quê? É ela que vai provar a ação do campo elétrico, que é a força, tá? Então, mais uma vez lembrando, tanto a carga de prova quanto a carga fixa, elas geram campo elétrico e também sofrem força, mas a gente vai estar sempre considerando o campo gerado pela carga fixa e a força sofrida pela carga de prova, tá? O campo elétrico, primeiro vamos considerar o campo produzido pela carga fixa, tá? Você não tem como desenhar o campo elétrico, né, como ele é. Por quê? Porque ele preenche todo o espaço, tá? Então não dá para você fazer um desenho dele. O que você pode fazer é criar símbolos que representem o comportamento dele, tá? E esse símbolo a gente chama de linhas de força, tá? Então desenhar o campo elétrico é a mesma coisa que você querer desenhar o ar, não dá, né? Mas quando a gente quer representar o ar, a gente sempre faz uns risquinhos, né, mostrando para onde ele vai. Mas aquele não é o desenho do ar, porque o ar você não pode ver e nem desenhar tudo, porque senão você teria que pintar de preto todo o seu desenho, né? Porque ele cobre todo o espaço, tá? E aí a gente adota uma convenção para esses símbolos, chamados linhas de força, tá? Convenção é o quê? Foi a comunidade científica que decidiu que ia ser assim, tá? O campo elétrico, a gente vai considerar que ele sempre sai da carga positiva, tá? E ele sempre chega na carga negativa. Então, quando eu tiver que representar o campo elétrico de uma carga positiva, eu vou sempre desenhar as linhas de força saindo da carga, tá? E quando eu tiver que representar o campo elétrico de uma carga negativa, eu sempre vou representar as linhas de força chegando na carga, como está aí na figura, tá? E outra coisa, quando você olha para linhas de força, onde elas estiverem mais concentradas, mais forte é o campo elétrico, tá? Vocês podem ver que perto da carga elas estão bem concentradas, bem juntinhas umas das outras. E quanto mais longe da carga tiver, mais espalhadas elas estão. Então o campo elétrico vai ficando mais fraco, certo? Tá dando para entender isso até agora, pessoal? Coloca aí no chat se vocês estiverem entendendo, põe um ok aí para mim. Beleza, então vamos voltar para lá. E quando duas cargas interagem entre si, as duas vão influenciar na região, tá? Então cada ponto daquela região vai estar recebendo a ação de dois campos elétricos. E aí como que a gente representa a interação entre esses dois campos? Assim, tá? Então vocês veem aqui no desenho da esquerda que você tem uma carga negativa e uma carga positiva. Vocês veem que lá embaixo no texto eu escrevi, né? Cargas de sinais opostos à direita. É que eu tenho um sério problema com direita e esquerda, né? As cargas de sinais opostos, elas estão na esquerda, tá? Que é a carga positiva e a carga negativa. Vocês veem que as linhas de campo, elas saem da carga positiva e vão chegando na carga negativa, tá? Como funcionaria essas linhas de força na prática? Bom, eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar da carga de prova, eu falo da linha de força, como que ela funciona, tá? Então vocês veem que nesse caso aqui as linhas saem da carga positiva e chegam nas cargas negativas. Se eu tenho duas cargas de mesmo sinal, que é o caso da figura da direita, você vê que as linhas de força elas vão sempre saindo das cargas, tá? Porque são duas cargas positivas. Se fossem duas cargas negativas, o desenho seria o mesmo, só que aí com as linhas chegando nas cargas elétricas, tá? Então passando. Para calcular o campo elétrico gerado pela carga fixa Q, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. K vezes a carga fixa, ou seja, a carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Distância até o quê? Até o ponto onde você quer calcular o campo elétrico, tá? Para ter campo elétrico não precisa ter duas cargas, só precisa ter uma, tá? Para ter força, sim, você precisa ter no mínimo duas cargas, tá? Então, se eu tenho uma carga elétrica e eu quero calcular o campo a 5 metros de distância dela, eu consigo calcular.
Ah, mas agora eu quero calcular o campo a 12 metros. Eu também consigo calcular. A qualquer distância da carga eu vou poder calcular o valor desse campo elétrico, tá? Então aqui a gente tem que o E é o campo elétrico, a unidade de medida é o Newton por Coulomb. E mais para frente no nosso curso a gente vai ver que o campo elétrico também pode ser medido em volts por metro, tá? Então, se vocês encontrarem o campo elétrico em newtons por coulomb ou em volts por metro, é a mesma coisa. Para nossa sorte, não tem que converter uma unidade na outra, elas se equivalem, tá? O K é a constante, que vocês já conhecem, né? O Q é a carga elétrica fixa, ou seja, a carga que está gerando o campo. E o D é a distância em metros até o ponto onde você calcular o campo elétrico, tá? O K a gente já sabe que é 9 vezes 10 a nona. Né? E agora vamos falar do vetor campo elétrico. Tá? O vetor campo elétrico é representado da mesma forma, com a mesma regra que você utiliza para representar as linhas de força. Tá? Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Acho que é só a mensagem do WhatsApp mesmo. Então, voltando. Então, o que acontece? Nessa figura aqui, eu tenho uma carga positiva, mais que, né? Então, o que acontece? As linhas de força aqui, elas estão saindo da carga, tá? Que nem lá na figura que a gente viu lá atrás. Mas eu quero saber como que é o campo elétrico lá no ponto P, aqui à nossa direita, tá? Como é que eu desenho o campo elétrico no ponto P? Bom, o campo elétrico ele tem que sair da carga positiva, ele tem que estar apontando sempre para longe da carga positiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma setinha, um vetor, do ponto P, a partir do ponto P, começando no ponto P e indo para o lado contrário da carga, como se ele estivesse saindo da carga, como vocês podem ver aí na figura, tá? Agora, se a carga que está gerando o campo for negativa, como nesse caso aqui, aí o que acontece? As linhas de força elas chegam na carga negativa. Então, se eu quero desenhar o campo no ponto P, aí eu vou ter que desenhar o vetor apontando para a carga, como se ele quisesse chegar na carga negativa. Mas eu vou desenhar ele onde? Começando no ponto P, tá bom? Agora nós vamos estudar o efeito do campo elétrico sobre uma carga. Então a gente já estudou o campo elétrico gerado por uma carga fixa Q, né? E agora a gente vai estudar o campo elétrico sofrido por uma carga de prova Q. Qual que é o efeito do campo elétrico sobre uma carga? É gerar força elétrica, tá? E como que vai ser isso? Quando a carga elétrica está na região onde existe o campo elétrico, ela vai sofrer uma força elétrica, tá? E para onde vai apontar essa força? Bom, se a carga de prova, ou seja, a carga que está sentindo a força, for positiva, a força ela vai apontar para o mesmo lado que aponta o campo elétrico. Se a carga de prova for negativa, aí a força ela vai apontar para o lado contrário do campo elétrico, tá bom? Então, vamos ver nesse caso aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma região com campo elétrico apontando para aqui na figura da esquerda. Eu tenho uma região onde tem um campo elétrico apontando para a direita. E a carga de prova é uma carga positiva. Então o que vai acontecer com a força F? Ela vai apontar para o mesmo lado que o campo está apontando, tá? Então a força também vai ser para a direita. Já na figura da direita, eu tenho também o campo elétrico apontando para a direita, é a mesma situação. Só que ao invés da carga de prova ser positiva, ela é negativa. Então para onde vai apontar a força que está agindo sobre essa carga? Como a carga é negativa, a força ela vai para o lado contrário do campo. Então ela vai apontar para a esquerda, certo? Antes da gente ir para o cálculo, só voltar uma coisa que eu disse para vocês que ia explicar um pouquinho mais tarde. Que é aqui, isso aqui, tá? O que acontece com essas linhas de força aqui, né, que estão todas tortas assim? Se eu soltar uma carga de prova aí no meio dessas linhas de força, como que ela vai se mover? Se for uma carga positiva, ela vai seguir exatamente o caminho da linha de força onde ela foi colocada, tá? Então ela vai fazer toda essa curva aí. Deixa eu até tirar daqui do... Aqui, ó. Aqui dá pra ver com o mouse, tá? Então se eu solto uma carga positiva aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, seguindo essa linha, tá? Se eu soltar a carga positiva aqui, ela vai seguir essa linha aqui. Se eu soltar a carga positiva aqui, ela segue essa linha aqui, tá? Agora, se eu soltar uma carga negativa, ela segue a linha ao contrário, ela vai fazer esse movimento aqui, tá? Já que a força elétrica vai ser sempre o contrário da linha de campo, se a carga for negativa, tá?
Se eu solto a carga negativa aqui, ela vem para cá, tá? Então cargas positivas seguem o sentido da linha e cargas negativas vão seguir o sentido contrário da linha, tá? Então voltando aqui, antes de continuar, vocês estão conseguindo entender até agora, gente? Manda um ok aí se estiverem entendendo. Então, beleza, gente. Vou voltar lá então. Certo, Gabriela. Qualquer coisa depois a gente retorna e aí eu te explico melhor, tá bom? Mas é bem simples. Se for considerar assim a carga que gera o campo, deixa eu voltar aqui nos slides. Se a gente estiver considerando a carga elétrica que gera o campo, a carga Q, ó, então o campo elétrico ele sempre vai apontar. Se eu quero determinar o campo elétrico em um determinado ponto, ele sempre vai apontar para o lado contrário da carga, a partir daquele ponto, tá? Se eu tivesse um ponto nessa região aqui, ó, ele iria apontar aqui para cima, tá vendo? Porque essa carga que gera o campo é positiva, tá? Já quando a carga, deixa eu aceitar aqui. Já quando a carga é negativa, aí o campo vai apontar sempre em direção da carga. Deixa eu ver se consigo fazer um negócio para ficar melhor aqui pra gente. O pente. Então, digamos que eu tenho aqui uma carga positiva, tá? Aí eu quero o campo elétrico, deixa eu pegar aqui. Eu quero desenhar o campo nesse ponto aqui, ó. Tá? Como é que vai ser esse campo? Ele vai ser a partir desse ponto, como se ele estivesse saindo da carga, tá? Certo? Então ali vai estar o campo elétrico. Se eu quiser calcular o campo nesse ponto aqui, ó, como é que ele vai ser? Ele também vai ser a partir desse ponto saindo da carga, tá? Certo? Se eu quiser o campo nesse ponto aqui, ó, eu vou desenhar ele também saindo da carga. Tá? Certo? Agora, digamos que eu venho nesse ponto aqui e coloco aqui uma carga de prova mais que. Bem nesse ponto aqui. Tá? Então aqui é o campo elétrico, né? Aqui está o campo elétrico. Aí eu coloquei uma carga mais que aqui nesse ponto, tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: para que lado que a força vai apontar? Para o mesmo lado do campo ou para o lado contrário do campo? Responde aí para mim. Vou voltar lá no desenho para vocês verem. Vai responder aí no chat. A força vai apontar para o mesmo lado do campo, aqui ó, nessa carga. Vai apontar para o mesmo lado do campo ou para o lado contrário do campo? Perfeito, para o mesmo lado, tá? Por quê? A carga que está sofrendo a ação do campo é uma carga positiva, né? Se a carga é positiva, então a força ela tem que apontar para o mesmo lado do campo, tá? Então aqui vai estar a força, tá? Vou colocar aqui o F, certo?
E aí se eu colocar uma carga negativa, menos que, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Aí nesse caso, como a carga que está sofrendo a força ela é negativa, vou colocar o campo elétrico aqui. Então nesse caso a força vai ser o contrário do campo. Então ela vai apontar para cá, para o lado contrário do campo, tá? Já que a carga que está sofrendo a força negativa, ela aponta para o lado contrário do campo, tá? Certo? Então é esse processo, né? Tá? Gabriela, ficou melhor agora? Beleza. Então vamos continuar lá, que agora vem uma parte de conta que vocês gostam, né? Aqui. Tá, então, como que a gente calcula essa força sobre a carga Qzinho, a carga de prova? Tá? É simplesmente você multiplicar o valor da carga pelo valor do campo naquele lugar, tá? Então aqui a gente tem o F, a força elétrica, que é medida em newtons, o campo elétrico, que é medida em newtons por coulomb, e o Q, que é a carga de prova, que é medida em coulombs, tá? Vamos pegar alguns exemplos. Tá? Então, primeiro, como calcular o campo elétrico de uma carga fixa, tá? Então eu tenho lá uma carga de 3 microcoulombs, né? E aqui para a gente considerar o K como 9 vezes 10 a nona, eu tenho que determinar o campo elétrico gerado em um ponto a uma distância de 3 centímetros da carga. Então estou perguntando o campo elétrico gerado pela carga fixa, tá? Quais dados que eu tenho? O campo elétrico que eu quero calcular. O K é o 9 vezes 10 a nona, o Q é o 3 microcoulombs. Lembra que o micro é sempre 10 a menos 6, tá? Então a gente vai usar como 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância é de 3 centímetros, que equivale a 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Transformar de centímetros para metros é só multiplicar por 10 a menos 2. Quem quiser dividir por 100 também pode, tá? Nossa fórmula, o E é igual a constante vezes a carga, dividido pela distância ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que é a distância. 9 vezes 3 dá 27, 10 a nona com 10 a menos 6, você vai somar os expoentes, mas um deles é negativo, então vai ficar 9 menos 3, 9 menos 6, que vai dar 3. Então em cima fica 27 vezes 10 a terceira. Embaixo, 3 ao quadrado dá 9, e o 10 a menos 2, quando é elevado ao quadrado, você mantém a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 10 a menos 4. Fazendo a divisão, 27 por 9 dá 3. 10 a terceira dividido por 10 a menos 4, eu tenho que subtrair os expoentes. Mas quando eu for subtrair o menos 4, ele acaba ficando positivo, por causa dos dois sinais de menos. Então vai ficar 3 mais 4, que vai dar 7. Final, campo elétrico 3 vezes 10 a 7. Tá? Agora eu quero calcular o valor de uma força elétrica sobre uma carga elétrica de prova Q de 2 microcoulombs colocada nesse ponto, tá? Então é como, deixa eu vir aqui no pente para mostrar para vocês. Então é como se eu tivesse, primeiro eu pedi para calcular o campo elétrico nesse ponto, digamos aqui, ó, né? Calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, a distância era de 3 centímetros, a gente calculou, vale lá o 3 vezes 10 a sétima, né? Agora eu coloquei uma carga nesse ponto e eu quero saber qual que é o valor dessa força aqui, tá? O que eu vou ter que fazer? Voltando aqui. Eu sei que a força, que é o que ele está perguntando, eu vou precisar da carga de prova, que é 2 microcoulombs, que valem 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, e o campo elétrico, que é, aqui eu pus errado, né? 3 vezes 10 a menos 7, o cálculo que a gente fez ali, né? Deixa eu arrumar isso. Pior que depois tem que arrumar isso lá na videoaula também, né? Mas não vou gravar de novo lá não. Né? Aqui vocês já ficam sabendo do negócio, né? Então...
3 vezes 10 a menos 7 Nm por coulomb. A força é a carga vezes o campo. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a sétima, que é o campo que a gente calculou para aquele ponto. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 3 dá 6. 10 a menos 6 com 10 a sétima, somando os expoentes, menos 6 mais 7 vai dar 1. Como o expoente ali é pequeno, a gente pode transformar isso num número sem ser potência de 10. 10 elevado a 1 dá 10, vezes 6 vai dar 60. Tá? Então aí fizemos o exercício completo. Né? Calculamos o campo elétrico naquele ponto. E depois, colocando uma segunda carga naquele ponto, a gente calculou a força sobre ela. Tá? Vamos para o segundo exercício. Nessa situação agora, eu tenho duas cargas elétricas, a carga A e a carga B, e elas estão gerando um campo elétrico no ponto P. Tá? E eu quero saber, deixa eu só aceitar aqui. Voltando. Eu quero saber qual que é o valor do campo elétrico total no ponto P. Lembra que campo elétrico é um vetor, né? Então, se eu tenho um campo elétrico gerado pela carga A e outro gerado pela carga B, eu vou ter que desenhar esses vetores e somar vetorialmente. Vamos ver como se dá a resolução desse problema. Então, tá aí a nossa situação, né? Aí, o que acontece? A carga A ela é uma carga positiva. Né? Então, no ponto P, ela vai gerar um campo saindo da carga. Ó. Tá vendo? A carga A está aqui. Esse campo ele vai ter que apontar para fora da carga, já que a carga que está gerando o campo ela é positiva. Né? A carga B ela é negativa. Então, o campo gerado pela carga B ele vai ter que apontar para a carga B. Como nesse caso aqui. Tá? Então, o que eu tenho nesse desenho aí? Eu tenho dois vetores apontando para lados contrários. Então, na hora de calcular o resultante, eu vou ter que subtrair os dois. Mas, para isso, eu vou ter que calcular o valor de cada um deles. Tá? O campo gerado pela carga A, eu vou usar a constante K, que é 9 vezes 10 a nona. O QA, que é 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6. E a distância do A até o ponto P é de 5 centímetros. Presta sempre atenção nisso, tá? Que é os 3 centímetros até a carga B, mais os 2 centímetros do B até o ponto P. Tá? Colocando na fórmula, 9 vezes 10 a nono K, 3 vezes 10 a menos 6 a carga e 5 vezes 10 a menos 2 a distância ao quadrado. 9 vezes 3 dá 27, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a terceira. 5 ao quadrado, 25, 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. Fazendo a divisão do 27 pelo 25 vai dar 1,08. 10 a terceira por 10 a menos 4 dá 10 elevado a 7. Tá? Então calculamos o EA. Agora vamos calcular o EB. Tá aí os dados. Né? K é 9 vezes 10 a nona. A carga é menos 2 microcoulombs, que é menos 2 vezes 10 a menos 6. E a distância do B até o ponto P é de 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Colocando na fórmula, está vendo que na fórmula eu não coloquei o sinal da carga elétrica. Por quê? Porque campo elétrico é um vetor. O sinal só serve para eu poder desenhar o lado para onde vai o vetor. Onde que eu usei esse sinal da carga? Usei ali no EB, para desenhar o EB apontando para a esquerda, apontando para a carga B. Tá? Então na conta eu não preciso colocar o sinal da carga. Vocês vão ver que no próximo capítulo que a gente vai estudar energia elétrica, aí como energia não é vetor, aí você precisa colocar o sinal da carga. Tá? Então aqui, ó, distância 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 9 vezes 2, 18. Vezes 10 a terceira, que é o 10 a nona vezes 10 a menos 6. E embaixo 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. Fazendo a divisão vai dar 4,5 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Tá? Então já descobri o valor dos dois campos elétricos. O que eu tenho que fazer agora, subtrair os dois. Por quê? Porque são vetores apontando para lados contrários. Tá? Se estivesse apontando para o mesmo lado, a gente somava. Então, o campo total no ponto P vai ser o campo do ponto gerado pela carga B menos o campo gerado pela carga A. Por que eu fiz o B menos A e não A menos B? Porque o B é maior. Tá? Aqui você pode fazer o maior menos o menor, não tem problema. Você só está calculando o tamanho do vetor. A gente já sabe que esse vetor resultante vai apontar para a esquerda. Por quê? Porque o B é maior do que o A. Tá? Substituindo os valores, o EB é 4,5 vezes 10 a sétima. O EA é 1,08 vezes 10 a sétima.
Como as potências de 10 são iguais, é só subtrair os números. 4,5 vezes 10, 4,5 menos 1,08 dá 3,42. E o 10 a sétima a gente mantém, tá? Então, esses foram os exercícios que eu passei para vocês na videoaula, tá? Diz pra mim, até agora tá tudo ok? Bota um ok aí pra mim. Beleza, então vamos voltar lá, porque agora vem o extra, né? Aquele que é um presente só para quem está assistindo a aula, né? Se bem que isso fica gravado depois, né? Primeiro aqui, ó. Na letra B aqui desse exercício é determinar a força sobre uma carga elétrica de 1 microcoulomb quando colocada no ponto P. É a mesma coisa que a gente fez no outro exercício. Agora que a gente já sabe o valor do campo no ponto P, é só multiplicar a carga pelo campo. Então, a carga de prova é 1 vezes 10 a menos 6, vezes o campo naquele ponto, que é 3,42 vezes 10 a sétima. Isso vai dar 3,42 vezes 10 elevado a 1, que vai dar 34,2 newtons, a força medida em newtons. Vamos para o próximo exercício, esse aqui que eu preparei hoje para vocês. Esse é legal, tá? E o que acontece, ó? Esse aqui é muito tradicional, esse exercício. Numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o campo eletrostático do planeta, que possui carga negativa na região, vale 100 newtons por coulomb. Determine o sinal e a carga elétrica que uma bolinha de gude de massa 50 gramas deveria ter para permanecer suspensa em repouso acima do solo. Considere o campo elétrico praticamente uniforme no local e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Então o que acontece aqui? Ele está perguntando, uma bolinha de gude de 50 gramas e que tem uma determinada carga elétrica, qual seria o valor dessa carga para que ela pudesse ficar flutuando no ar, tá? Quando a gente tem uma bolinha de gude e a gente solta ela, ela cai. Por que ela cai? Porque tem a gravidade puxando para baixo, a força-peso, tá? Como nessa região tem um campo elétrico, então, se a bolinha tiver uma carga elétrica, ela pode ficar flutuando, desde que se tenha uma força elétrica apontando para que lado? Fala aí para mim no chat. A força elétrica vai ter que apontar para que lado? Para cima, né? Porque se a gravidade está puxando a bolinha para baixo, tem que ter uma outra força empurrando ela para cima para poder segurar ela, para ela não cair, tá? Então, voltando aí. Então, vou ter que ter uma força elétrica para cima, tá? Lembra que uma das tarefas nossas é descobrir para onde qual que é o sinal da carga, tá? Agora, olha só o que ele falou para a gente, ó. A carga do planeta nessa região é negativa, tá? Se a carga do planeta é negativa, então o campo elétrico vai estar apontando para baixo ou para cima? Outros vídeos, espera só um minuto. Aqui. Então responde aí, a carga elétrica vai estar apontando para onde? O campo elétrico vai estar apontando para onde? Para baixo ou para cima? Lembra, a carga do planeta é negativa. O campo elétrico vai ter que estar apontando para baixo. Por quê? Porque a... Deixa eu botar aqui. Porque se a carga do planeta é negativa, vocês lembram que o campo elétrico ele aponta para a carga elétrica quando ela é negativa? Então, como o planeta está embaixo, né? A gente não pode estar dentro do planeta. Então o campo elétrico vai estar apontando para baixo também. É como se tivesse... Pera, deixa eu voltar aqui no Paint. Tá. É como se tivesse aqui a nossa... Deixa eu apagar tudo isso aqui. Tá, então é como se tivesse a nossa bolinha de gude aqui, né?
E ele fala que o planeta é negativo. Vamos desenhar o planeta aqui, ó. Desenhar a Carla aqui, ó. Tá aqui o planeta, né? E ele fala que nessa região aqui, o planeta tem carga negativa. Deixa eu pôr ele maior aqui. Vai sair o... Tá. Aqui, ó. Nessa região, o planeta tem carga negativa, tá? E aqui tá a nossa bolinha de gude. Se a carga que está gerando o campo é negativa, então o campo ele tem que apontar para baixo, tá? Então o campo vai ter que apontar para baixo. E aí o campo elétrico. Diminuir isso aqui. Então aqui o campo elétrico vai ter que estar apontando para baixo. Aí vocês lembram, né, que eu tenho o peso apontando para baixo. Aqui está o peso apontando para baixo. E para a bolinha flutuar eu tenho que ter a força elétrica apontando para cima, né? Se a força não estiver apontando para cima, a bolinha não vai flutuar. Tá? Então vejam só, eu tenho campo elétrico apontando para baixo e tenho força elétrica apontando para cima. Então nesse caso, eu tenho a força eu tenho a força apontando para o lado contrário da carga elétrica, tá? Se a força está apontando para o lado contrário do campo elétrico, isso significa que a carga tem qual sinal? Positivo ou negativo? Responde aí no chat. Travou, turma? Negativo, exatamente. Tá? Vamos voltar aqui nos slides, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, lembra, ó, se a força está ao contrário do campo elétrico, então é porque a carga é negativa, tá? Certo? Então, voltando lá no nosso exercício, o que acontece? Como eu sei que o campo é negativo, por que eu sei que o campo é negativo? Porque a carga da Terra nesse ponto aqui, o campo é negativo não, o campo é para baixo. Por que eu sei que ele é para baixo? Porque a carga da Terra nesse ponto é negativa. Se a carga é negativa, então o campo tem que apontar para a carga. Como é que eu sei que a força é para cima? Porque se ela não for para cima, a bolinha não flutua, tá? Então dessa maneira eu determinei a direção do campo e a direção da força. Se eu determinei a direção do campo e a direção da força elétrica, eu consigo determinar a carga elétrica, tá? A carga elétrica, se a força e o campo são em sentidos contrários, então a carga elétrica que está sofrendo a força vai ser negativa. Se a força elétrica e o campo elétrico fossem para o mesmo sentido, então a carga que está sofrendo a força seria positiva, tá? Deixa eu só então, colocar um desenho aqui que eu não coloquei lá. Então, nesse nosso caso aqui, voltando lá para o PowerPoint, a nossa carga elétrica vai ser negativa. Tá? Então nós já determinamos o sinal da carga elétrica, tá? Agora a gente tem que determinar o valor da carga elétrica.
certo? E esse aqui que é o principal nesse tipo de problema, tá? Para que a bolinha flutue, além da força-peso ter o sentido contrário da força elétrica, eu preciso que essas duas forças sejam iguais, tá? Porque se caso a força elétrica for maior do que o peso, a bolinha sobe. E se o peso for maior do que a força elétrica, a bolinha desce. Então, para ela flutuar, permanecer suspensa em repouso, como diz aí o problema, as duas forças precisam ser iguais, tá? Então, os dados que a gente tem aqui são que a massa é 50 gramas. Tem que transformar em quilos, tá? Transformar de grama para quilo é dividir por 1000. Vai ficar 0,05 quilos, tá? A gravidade é 9,8. O campo elétrico no local já falou que é 100 newtons por coulomb e quer saber o valor da carga. Então, para que a bolinha fique em equilíbrio, a força e o peso tem que ter o mesmo valor. Força elétrica eu calculo como? Q vezes Z. E o peso eu calculo como? M vezes G. Tá? Então é só igualar esses dois valores. Substituindo os valores, o Q é o que eu quero saber. O E vale 100, o M vale 0,05 e o G vale 9,8. 0,05 vezes 9,8 dá 0,49. Passo 100 dividindo. O 0,49 por 100 vai dar 0,0049 coulombs. Como esse é um número muito pequeno, a gente pode deixar em potência de 10 se quiser, tá? Vai dar 4,9 vezes 10 a menos 3 coulombs, tá? E aí está resolvido o nosso exercício, certo? Tudo bem até aí, turma? Sei que esse exercício ele tem muito raciocínio ali, mas ele não é um exercício complicado, tá? É só pra gente entender por que a força tem que ser pra cima, que é pra bolinha não cair, né? E por que o campo tem que ser pra baixo, porque a carga da Terra é negativa, então, como é a Terra que está girando o campo elétrico tem que apontar para baixo, tá bom? Se eu não me engano, o exercício que eu deixei lá no formulário para vocês responderem era desse tipo aqui, se eu bem me lembro, tá? Mas dá uma olhada, um desses três foi o que eu deixei lá para vocês resolverem, certo? Uma coisa que eu queria esclarecer para vocês. No formulário, eu sempre peço um ou outro exercício só para avaliar se vocês entenderam um pouquinho da aula e vocês conseguiram assimilar alguma coisa, tá? Eu deixo mais exercícios para vocês lá, geralmente uma lista maior e tudo, que é para vocês irem treinando, tá? Vocês já sabem como é que eu funciono. Eu não vou ficar pegando o pé de ninguém para fazer nada, tá? Quem quer aprender tem que pegar essa lista e tentar resolver, pelo menos tentar, né? Ver o que consegue fazer e se esforçando para poder melhorar, tá? Então o que eu aconselho é que vocês peguem esses exercícios, tentem fazer. Eu não quero fazer esses são muito complexos, então pega os do livro, tem lá o capítulo de campo elétrico do livro, tenta fazer os exercícios do livro. É claro, não dá pra, vocês não estão aprendendo isso agora, vocês não vão fazer todos, né? Às vezes até consegue, entendeu? Mas tem hora que não vai dar certo, né? Ficou uma dúvida ou outra, a gente pode tirar aqui na aula também, tá? Mas façam isso, pratiquem bastante, tá? Não entrega só aquele que eu pedi lá para avaliação, tá? Mas aí, é claro, isso é uma escolha de vocês, não é minha. Vocês que vão decidir como é que vocês vão fazer isso. Vocês vão querer aprender ou vocês não vão querer aprender, aí é vocês que sabem, tá? Bom, gente. Então, ficou alguma dúvida dessa aula? Responde aí pra mim se sim ou não. Beleza, tá? As minhas atividades, eu sempre coloco uma data ali que eu recomendo que vocês entreguem lá o formulário, sempre é um ou outro exercício. Mas assim, as atividades elas ficam abertas ad eterno, tá? Quem não entregou, quem tem alguma coisa atrasada, pode avisar aí os amigos de vocês se eles se interessarem também, pode ir lá e fazer tranquilamente os exercícios, tá bom? A hora que vocês quiserem lá, tô atrasado, não posso mais fazer? Pode sim, tá? Inclusive, aquele primeiro capítulo que eu pedi aquela porrada de exercícios, vocês tiveram que tirar foto e tudo. Eu fiz um esquema para quem não entregou ainda. Eu deixei no primeiro capítulo lá no Google Class um link para você escolher 5 exercícios, fotografar
e mandar naquele link, tá? É um outro formulário que eu abri. Isso para quem não fez aqueles primeiros exercícios, tá? Tá lá livre para poder entregar, tá bom? Bom, gente, então, de minha parte, é isso, tá? Alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre qualquer coisa, pode aproveitar. Beleza, mano. Tá tudo ok então, gente? Bota um ok aí se tiver tudo ok pra vocês. Beleza, Gabriela. Beleza, turma. Então é o seguinte, lembrando, até a sexta-feira que vem eu posto o vídeo da próxima aula, do próximo capítulo, que é para dar tempo de vocês digerirem mais capítulo de campo elétrico, tá? Nossa próxima aula ao vivo vai ser daqui 2 semanas por causa disso, para não ficar encavalando coisa, tá? Então daqui 2 sextas-feiras a gente faz a aula no aqui no Google Classroom também, vai estar lá o link do capítulo para vocês poderem ver, tá bom? Então eu vejo vocês até lá, tá? Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, manda e-mail, manda mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Tudo de bom para vocês, viu, gente? Se cuidem aí. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Eu que agradeço aí a atenção de vocês. Tchau, gente. Obrigado, vocês também. Falou, gente. Obrigado. Obrigado, Mel, Ariane.